Hoje nós tivemos a triste notícia de um jornalista, o Ricardo Boechat, que morreu num trágico acidente na rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo. E eu não poderia deixar de comentar porque é um homem famoso, né? E também nós devemos tirar lições, não que nós estamos aproveitando esse momento, mas porque tem um texto da palavra que diz que nós devemos estar na casa do luto e não na casa de banquete. A casa do luto significa que nós devemos olhar para nós mesmos. No caso dele, ele já se foi, já partiu para a eternidade. Mas que fique algumas lições para nós, comparando a vida desse homem com a palavra de Deus e com o que ele granjeou neste mundo, fama, dinheiro, poder, né? Ele, aos olhos do mundo, ele era um homem de grande sucesso. Mas o Ricardo Boechat, ele era um homem que não temia Deus, morreu sem Deus, não acreditava em Deus. Pelo contrário, ele zombou muito. E assim como ele zombou muito, ele partiu desta para encontrar, né, com Deus, de uma forma de juízo, porque a morte dele foi uma morte trágica. Mas nós queremos botar a vida desse homem à luz da palavra, para nós ficarmos pensando onde está o Ricardo Boechat neste momento. Ele deixava transparecer, pelas atitudes, às vezes, sem ele perceber ou, né, de bobeira, que ele era um homem arrogante. Era um homem que às vezes ele era muito deselegante, né? Não condizendo com a sua cultura. Uma semana atrás ele maltratou os seus subordinados, e isso foi notório aqui na internet. Mas depois que esse homem faleceu, eu já vi dizer que ele é uma alma pura, né? Uma alma pura. Mas e para Deus, né? Então nós vamos ler a palavra aqui no capítulo 14, um texto que se encaixa muito bem com o Boechat. Diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. É o que o Boechat dizia. Tem se corrompido, em outras palavras, ele se corrompeu. Fazem-se abomináveis em suas obras. Tudo que ele faz, quando a pessoa nega Deus, é abominável. Não há nada de bom. Por isso que as obras nossas, dos seres humanos, a palavra de Deus fala que é como trapo de imundície. Não serve para nada. Deus não olha dessa forma. Deus olha quando você tem Deus, né, obedece, aí o que você fazer é aceito por Deus. E o Boechat, nesse momento, ele deve estar em grandes tormentos. Porque se uma pessoa morre sem Deus, né, a palavra de Deus fala, é bem claro, aqui no versículo 9, o capítulo 17. Aquele que nega a Deus, Deus trata ele como ímpio, que diz assim, versículo 17, capítulo 9. Os ímpios serão lançados no inferno. Está vendo? E todas as nações que se esquecem de Deus. Então, o Boechat, segundo as Escrituras, ele foi um homem ímpio para Deus, né? E outro texto aqui interessante, que a palavra de Deus fala, aqui no capítulo 11, diz assim, no capítulo 11, versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Então, nesse momento, o Boechat está recebendo enxofre líquido com fogo e vento muito quente entrando pelas suas narinas no lugar que ele está. Isso aqui é tudo bíblico, tá? Eu estou falando da palavra de Deus. E ele negava categoricamente que não existia Deus. E chegou muitas vezes a zombar. E mal sabia ele que iria se encontrar com a morte. E hoje ele está consciente no mundo espiritual. Como a palavra de Deus fala que diz o nécio, não existe Deus, né? Mas a palavra de Deus fala que quando esse tipo de gente fala assim, Deus
começa a rir dele. Embora Deus não tenha prazer na morte do ímpio, mas ri por causa da tolice dele, né? Quem imaginava que ele estaria hoje na eternidade? Não que nós estamos felizes com isso, porque o próprio Deus não fica feliz com a morte do ímpio, mas sim que ele se converta. É assim que a palavra de Deus nos exorta. Então, meus amigos, meus irmãos, a morte desse homem foi uma morte horrível, e mais horrível ainda é onde está o Boixá nesse momento. Será que se ele pudesse voltar aqui no nosso meio, se ele pudesse usar as tribunas onde ele apresentava os telejornais, será que ele iria desesperadamente nos alertar sobre o grande perigo da salvação? Quantos ateus hoje zombam das coisas de Deus? Mas vamos supor que seja verdade, que eu acredito que é verdade isso aqui. Todos vocês não estarão perdidos, mas vamos supor que você não acredita, vamos supor que não existe um inferno ou um céu, mas você obedece mesmo de coração. Você perdeu alguma coisa? Não. Entendeu? Então, quem não está obedecendo está correndo um grande risco. É o caso do Boixá. Viveu 66 anos na face dessa terra e partiu sem levar nada. Todos estão louvando ele nesse momento, como diz as Escrituras, né? Muitos irão te louvar nessa terra. Mas nós temos a história de um rico também que morreu e ele foi para o inferno. Lá ele se lembrou de tudo. E o Boixá nesse momento deve estar se lembrando também das palavras injuriosas que ele disse contra Deus, né? E no capítulo 12 de Provérbios, a palavra de Deus diz assim, capítulo 12, versículo 13: o ímpio se enlaça na transgressão dos seus lábios. Então, peca através das suas palavras. Hoje, ele está onde ele está, o pecado dele está juntinho dele lá, acusando, e ele deve estar passando horríveis sofrimento, enquanto estão todos aqui dizendo, ele partiu para estar na eternidade com Deus, que Jesus Cristo o tenha, que Deus o tenha, mas ele não quis nada com Deus. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para você que talvez não acredita nas coisas de Deus. Um dia você vai ouvir esse vídeo novamente, mas não nessa dimensão, em outra dimensão. Tomara que você ouça esse vídeo novamente quando você estiver no lado da salvação. Imagine você ter que ouvir isso aqui na perdição, ter que relembrar dia após dia do que você foi exortado, né? Por isso que aqui no versículo 29 de Provérbios, capítulo 21, diz assim: o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Quer dizer, o Boixá endureceu o rosto e não considerou o caminho que ele estava trilhando. Ele mal sabia que ia ter um encontro com a morte hoje, que hoje ele não ia jantar na sua casa e hoje ele não iria dormir com a sua família. E ele está num lugar que a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Ele está num lugar esperando o julgamento, mas está em grande sofrimento agora, nas labaredas eternas, sentindo toda a ira divina de Deus. Agora ele sabe que existe um Deus, né? E você, meu amigo, meu irmão, você que está do outro lado, você já pensou sobre a vida espiritual? Você que não acredita em Deus, imagine, vamos supor você, imagine se houver um Deus, então você estará perdido para toda a eternidade, né? Então é melhor você, nesse momento, você se corrigir agora. Eu espero que esse áudio aqui sirva de alerta a você. Você não vai estar mais desavisado, mas você vai estar avisado. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.